E Vasco agora, a situação, assim, que eu falei, ainda bem que o Flamengo ganhou, né? Porque falar com o cara que depois que o Flamengo ter perdido ia ser ruim ia pra ser mim, complicado, né? Então, né? Mas, o que eu falei no Jogo fim de semana... duro, hein? Jogo duro. Não, eu falei, cara, no fim de semana, Jogo duro. hoje, o Vasco, pô, durante esse ano teve... A gente até brincava aqui, que parecia que toda semana o Vasco tinha um time diferente, né? Que contratou, E era sei o quê. mesmo. Mas agora eu não acho que o Vasco joga futebol pra ser rebaixado. Hoje. Hoje não. Hoje não. Não. Mas o problema é que pontuou muito pouco, então tá uma situação difícil, né? Sem dúvida, mas o Retorno acho que tem sido um time consistente, na evolução muito forte. E jogamos bem contra o Flamengo. Jogou foi uma mesmo, fatalidade foi. aquele gol. Amassamos os caras no segundo tempo. Foi um jogo muito bom. Infelizmente, futebol é do futebol. Aí a diferença entre o primeiro turno e o segundo turno. Né? Primeiro turno, a postura do Vasco em campo foi uma postura muito ruim, uma postura de derrota, uma postura muito diferente daquela que esperavam do Vasco. A postura do segundo turno é a de um time que veio para competir, veio para brigar. E aí a torcida aplaude. A gente perdeu esse jogo domingo, estava no Maracanã, tô até um pouco rouco por isso. E o final do jogo, a torcida aplaudindo, reconhecendo o esforço dos jogadores em campo. E o segundo tempo, o Vasco realmente chegou muito, não merecia essa derrota. E geralmente tem bons jogos, né? O Flamengo Vasco tem bons jogos, pô, realmente. aquele que foi 4x4, aquele jogo com o Jorge 4x4. Jesus. Foi um jogão aquele Foi um também. jogão, Geralmente foi. tem jogos bons. Tem bons jogos e... Assim, o Vasco tem uma sequência agora... Todo jogo é a Dura, final, né? Essa que é a verdade, dura. né? Mas tem todo... Assim... Mas tem algumas disputas diretas ali embaixo, né, também. Goiás, agora o Inter também. E assim, que eu tava falando, né, pra tristeza do Kroos ali, que o Corinthians tem 33 pontos, mas ele tem menos vitória do que Vasco e Santos, né? Então, se o Vasco ou o Santos ganharem, o Corinthians perder, passa já o Corinthians, né? Critério de desempate das vitórias, claro. né? Então, assim... Mas vamos ver como é que vai ser. Eu ainda tô me decidindo se eu... O que você tá se decidindo? Não, porque eu sei que eu não quero o Botafogo ser campeão, isso é óbvio, né? Tá. Agora eu ainda tô pensando se eu gostaria que o Vasco fosse rebaixado de novo. Eu acho que não quero, sabe? Porque é legal ter toda uma Série A. Os anos que o Vasco tava na Série B, eu ficava reclamando aqui que não tinha Flamengo e Vasco. É verdade. Deus, o cara tá puxando o saco do Não, Vasco aí, pô. eu Que falei é isso, várias cara? vezes. Que é isso, Não, cara? aí também não. Sai Caraca, daí, não, vou te pô. falar que tem até a camisa do Vasco aqui que tá escrito meu nome. Me deu um nervoso quando eu vi. Por quê, porra? Porque, porra, eu sou flamenguista, né, cara? Quem mora no Mérida é vascaíno, pô. Aí, ó. É mesmo? É mesmo? É, não sei. É No mesmo? coração, Claro né? que Ali, não, tá, ali, louco. tá ali adormecido. Não. Ó, o Iguinho vestiu a camisa do o Vasco Iguinho com é maluco. facilidade, Eu tá? não- Ninguém obrigou, não. Ele pegou e Exatamente. vestiu. Exatamente. Então, não sei. Ô, Acho que é Júlio, fala pra verdade. gente, só conta um pouco da sua história aí com o Vasco, como é que Claro. você chegou no Vasco, no clube e tal, todo Boa. esse seu caminho aí. Isso aí. Legal, essa história é legal. A gente começou lá em 2013, 2014, né? A gente tinha um grupo muito forte, um grupo de executivos e ídolos. Edmundo foi um dos que convidou pro grupo, né? E a ideia ali era a gente tentar fazer alguma coisa para tirar o Vasco daquela situação que o Vasco vivia lá atrás, né? Uma situação muito ruim, o Vasco aprisionado ali numa dificuldade gerencial, num segundo mandato muito ruim do ex-presidente Roberto Dinamite, e depois um risco da volta do Eurico, né? Que foi, a gente lutou tanto para que ele não voltasse, e o risco de voltar o Eurico em 2014. Então, ali a gente lança uma chapa com o objetivo de fazer uma mudança profunda na política do clube, introduzir discussões de projeto, de gestão, qualificar o debate do Vasco, um debate em relação a como tirar o clube daquela situação. E, de fato, nós mudamos a política do clube. Mudamos a forma de fazer a eleição no Vasco, trazendo uma discussão mais qualificada para dentro do clube, e mudamos a forma de fazer a política sem agressão, fazer a política programática. Mudança muito grande. Ali introduzimos uma nova geração de hoje, pessoas que vivem no clube, convivem no clube, jovens de faz 25, 30 anos, que não faziam parte da política do clube e hoje fazem parte da política do clube. Então nós propusemos a fazer uma transformação na política, renovar a política e colocar dentro do Vasco um debate de projeto. Falar de forma técnica como tirar o Vasco daquela situação. E conseguimos. De fato, conseguimos fazer com que esse projeto acontecesse, conseguimos tirar do clube aquele momento que o clube vivia, aprisionado dentro do modelo de gestão que já não fazia mais e já não faz mais sentido para o futebol, nem brasileiro, nem mundial. Quer dizer, o futebol hoje mudou completamente a forma de ser gerido, né? O futebol hoje é um negócio bilionário. Eu digo, né? Hoje o esporte está dentro da indústria do sportainment, que é a mistura do esporte e do entretenimento. Você tem os grandes atletas ganhando salários astronômicos, condizentes com o nível de estrelas, do popstar. Então, hoje em dia, para você gerir isso, atrair recurso para o futebol, você precisa de gestão, você precisa de transparência, você precisa de controle desse recurso. E o Vasco vivia a antítese disso. Era uma bagunça, um descontrole absoluto, um endividamento crescente,
um endividamento ruim, né? Que era aquele endividamento que não trazia recurso para o clube, aquele endividamento que não trazia estrutura para o clube, só trazia desvios de recursos e derrotas em campo. Então ali nós começamos o nosso projeto, tem 10 anos, são 4 eleições, a 4ª eleição agora. Você está dentro do clube há 10 anos? Estou dentro do clube, participando da política há 10 anos diretamente. Sou sócio há muito mais tempo. Minha família é sócia do clube, meu avô, meu pai, meu irmão, enfim, somos com frequência em São Januário, sou do Mério, então a gente é uma área que não tem muito lazer ali no Rio de Janeiro. O nosso lazer de fim de semana era o Vasco, que é outra coisa importante, né? O Vasco sempre foi um clube, naquela época, quando a gente era criança, o Vasco era um clube social. Hoje virou só um estádio de futebol. São Januário era um lugar onde a gente vivia e convivia com as famílias. Isso deixou de acontecer. E minha infância era essa. Minha infância era viver São Januário, nadando, onde eu aprendi a nadar no Vasco, convivi com amigos do clube, aniversários, e com os atletas daquela época que circulavam também dentro do estádio, aí, claro, e dentro do clube e faziam ali, participavam das festas. Então era uma grande família. Isso deixou de existir, o clube se fechou e deixou de acontecer isso. Então a minha história do Vasco vem desde que eu nasci. Na verdade, eu sou vascaíno desde de família, né? E, claro, não podia deixar de participar, tendo condições de ajudar o clube, não podia deixar de participar. E aí começa a nossa história no clube. Conseguimos trazer uma série de transformações e de inovações na história do clube, como, por exemplo, a eleição direta. A eleição no Vasco era uma eleição direta. Nós aprovamos a eleição direta no clube para evitar que houvesse um novo golpe, né, dentro do conselho. Conseguimos aprovar uma eleição digital para moralizar o processo eleitoral. Então foram mudanças, grandes mudanças que fizeram alterações importantes na política do clube, e lá se vão 10 anos. Legal. É que assim, eu queria justamente falar com você também sobre essa última eleição que teve toda essa treta aí, porque assim, a gente sabe as coisas pela mídia, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu lá. Gostaria que você falasse sobre isso, mas queria voltar um pouco, que você falou que você entrou mais ou menos quando estava na gestão do Dinamite, né? E assim, eu tive a oportunidade de falar com ele, né, antes dele ver no programa, né, e tal. E assim, eu vou te falar a sensação que eu tive na época que o Zico foi ser diretor de futebol do Flamengo. Eu acho que foi na gestão da Patrícia Amorim. E quando o Zico entra, eu entendendo mais ou menos como é que o futebol eu só tava torcendo pra ele sair. Porque eu não queria que a torcida ficasse contra o Zico em algum momento. Eu sei que ele entrou pra ajudar. A gente sabia disso. Mas... perder a imagem de ídolo, você pois diz? por causa de... desgastar por isso. Sim. E aconteceu isso um pouco com o Dinamite, né? É um dos maiores ídolos do Vasco, é importantíssimo. Ele teve embates com o Eurico também, que o Eurico é um... Bom, você vai falar mais sobre o Eurico aí já. Mas como que foi e por que deu tão errado a gestão de Dinamite na época? Você lembra? Não deu tão errado. Assim, essa é uma coisa que não é exatamente verdade. Quer dizer, o Roberto, ele entra numa situação muito crítica para o clube, né? Uma situação muito ruim. O Vasco estava indo para o rebaixamento, acabou sendo rebaixado. Se não me engano, foi o final de 2006, se não me engano, 2007 ali. E ele entra numa situação muito crítica ali, também uma eleição conturbada, que foi decidida na justiça, e assume o clube em frangalhos. E logo depois, o que se vê é uma recuperação muito forte, né? Aquela história do sentimento não pode parar, né? O Vascaíno abraçando o clube, isso trouxe uma força muito grande de carinho, de amor pro clube, que perdura até hoje, para dizer a verdade. Aquele engajamento forte começou ali, né? O sentimento que não pode parar, quando o Vasco caiu pela primeira vez, e logo depois o Vasco tem sucesso, muito sucesso no futebol. O Vasco é campeão da Copa do Brasil. O Vasco é vice-campeão brasileiro nos campeonatos mais roubados da história do futebol brasileiro, né? Que foi uma vergonha pro futebol. O Vasco vinha franco favorito para aquele campeonato e foi roubado. O campeonato foi dirigido ali naquela época para os grandes clubes do São Paulo, e o Vasco foi ali garfado claramente naquele campeonato. Então o que eu digo é o seguinte: e na Libertadores, uma fatalidade, uma bola ali que poderia ter decidido a história do clube e que acabou não entrando, é uma fatalidade, mas o Vasco entrou competindo nas principais competições de uma forma muito agressiva e com sucesso. Esse aqui é o ponto. Então eu diria o seguinte: foi uma gestão que conseguiu virar o clube numa situação complicada e que depois viveu situações de crise em função da política e da questão financeira, da dificuldade financeira que o clube vinha passando. Então eu diria o seguinte, que foi uma gestão que entregou muito no primeiro mandato, mas no segundo mandato teve dificuldade. Então eu diria que o Roberto, Roberto para mim não, para a história do Vasco, é de fato o maior ídolo da história do clube, meu ídolo. Né? Se perguntar assim, a minha geração, essa geração que tem aí acima de 40 anos, tem 2 grandes ídolos, Roberto e Edmundo. Né? Para quem tem 40 um pouco mais, o Roberto acaba sendo o grande ídolo pelo que o Roberto representou naquele conflito, né? Ou naquela dicotomia, naquele antagonismo com o Flamengo. Né? Roberto era o grande ídolo do Vasco e os números mostram
isso. Quer dizer, os números mostram que o Roberto, de fato, é um dos grandes ídolos da história do futebol brasileiro. Claro. Está ali seguramente entre os 3, 4 maiores do futebol brasileiro. Então, é o grande ídolo. E sai, claro, da política. A política, nesse ponto, ela é muito... Eu diria que ela é muito injusta, né? Ela não é justa com o legado, né? No caso do Roberto, especificamente, porque o Roberto entregou muito pro clube. O Roberto fez grandes modificações no clube, entregou um clube campeão. Infelizmente, o segundo mandato não foi bem. E aí, claro, você macula um pouco a imagem do ídolo com o do gestor, infelizmente. Mas essa imagem foi super recuperada na última gestão, na atual gestão, inclusive, pelo atual presidente Jorge Salgado, que conseguiu fazer justiça à história do Roberto. Nós, no Conselho, aprovamos o ingresso do Roberto como benemérito do clube. Foi uma dívida do clube com o Roberto. Ele foi, então, aprovado pelo Conselho como benemérito do clube e teve reconhecido, né, no seu final, com uma grande junção dos vascaínos, com a construção da estátua do Roberto lá em São Januário, e com o reconhecimento de que, apesar do segundo mandato dele ter sido ruim, não apagou e não apaga de forma alguma o legado dele como ídolo do clube. É um ídolo que tem uma identificação com a torcida brutal, né? E isso se marcou nesse final, infelizmente, pouco antes do falecimento dele, mas ainda em vida foi feito o reconhecimento da história do Roberto e se apagou esse passado ruim dele como presidente. E tem dúvida nenhuma de que hoje o vascaíno tem uma memória muito mais positiva do Roberto do que negativa, sem dúvida nenhuma.